Olá, você está assistindo o Profissão em Pauta, um programa do Prefito 19. E hoje vamos abordar um tema muito importante, os profissionais fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais no transtorno do espectro autista, o TEA. E para isso temos a honra de receber duas convidadas muito especiais, a terapeuta ocupacional Rejane Damasceno. Oi, Rejane. Olá, satisfação estar aqui com você. Igualmente. E a fisioterapeuta Tereza Abdala. Olá, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês hoje. Nós é que agradecemos muito a presença de vocês. Tereza, nós sabemos que a ciência ABA pode ser aplicada por várias áreas da saúde, por vários profissionais da área da saúde, e dentre elas o fisioterapeuta. Mas nós sabemos que ela não é a única abordagem utilizada na fisioterapia. Então, eu gostaria que você conversasse um pouco aqui, apresentasse um pouco a sua experiência de outras estratégias ou abordagens, além da ciência ABA, que poderão ser utilizadas no tratamento de pessoas com transtorno do espectro autista. É verdade. A ciência ABA, ela já é extremamente conhecida no tratamento de crianças, adultos e adolescentes com transtorno do espectro autista. E é extremamente importante que o fisioterapeuta também tenha conhecimento, porque isso pode agregar, né, enriquecer muito o nosso tratamento e a nossa abordagem com esse paciente. Mas a gente entende que o tratamento do autismo, ele exige uma equipe, né, multiprofissional, então vários profissionais, cada um em sua área, trabalhando as diversas demandas que esse paciente apresenta. A fisioterapia, ela tem um papel muito importante, né, nesse tratamento. Então a gente trabalha com diversas abordagens com o objetivo de melhorar mesmo toda a questão da coordenação corporal, da consciência corporal, do movimento, da percepção espacial, da força muscular, do equilíbrio. Então a gente utiliza nossas técnicas, né, já conhecidas na fisioterapia para trabalhar e promover um melhor desempenho funcional desses pacientes. Existe um mito por aí que diz que o autista não precisa de fisioterapia. Você concorda com essa informação? Qual que é a sua opinião a respeito? Na verdade, isso acontece porque o paciente, né, com transtorno do espectro autista, ele tem questões comportamentais, sensoriais, né, atrasos de linguagem e questões muito importantes que são trabalhadas, que muitas vezes acabam se tornando mais evidentes. Mas os últimos estudos, eles têm trazido, né, essa percepção da importância da avaliação dos aspectos motores no paciente com transtorno de espectro autista. Recentemente saiu um estudo que foi publicado em uma revista de alto impacto, a JAMA, e esse estudo ele avaliou mais de 30 mil pacientes com transtorno de espectro autista, numa idade entre 8 e 9 anos de idade, e eles perceberam que mais de 70% desses pacientes tiveram atrasos no desenvolvimento motor e ainda tinha alguma questão motora relacionada. Então, os estudos eles têm levantado essa importância sobre a avaliação, né, e a condução dessas demandas motoras no paciente com transtorno do espectro autista. E toda essa nossa conversa e essa nossa conscientização, ela serve para nos ajudar a conscientizar mais pessoas sobre a importância da fisioterapia e do fisioterapeuta dentro da equipe multidisciplinar do TEA. Você trouxe informações importantes sobre as dificuldades motoras que as pessoas com o transtorno do espectro autista podem apresentar. Você pode exemplificar aqui quais são essas principais alterações motoras e como essas disfunções impactam no dia a dia dessas pessoas? Claro, a gente percebe, né, na prática clínica um acometimento importante dessas questões motoras nessas pessoas com TEA. A gente pode perceber isso desde bebês, né, desde crianças muito pequenas, através do atraso na aquisição de marcos motores. E nos pacientes mais velhos, a gente percebe dificuldades na coordenação, no planejamento, compensações posturais, alterações mesmo musculoesqueléticas, né, como desvios do pé, do joelho, a própria escoliose também, às vezes é uma questão que comumente a gente percebe nesses pacientes. Déficit de força, de equilíbrio, tanto dinâmico quanto estático, e alterações mesmo de planejamento, organização espacial. Então, muitas demandas motoras mesmo associadas a esses pacientes. Tereza, agora vamos entrar num ponto mais específico. A hipotonia na criança ou no adolescente com TEA. Tá? A hipotonia, ela existe nessas pessoas, Tereza? E como que a hipotonia impacta no desenvolvimento motor, principalmente
das crianças? A hipotonia ela é um achado muito comum nos pacientes com o transtorno do espectro autista. Teve um outro estudo que avaliou quase 5.000 crianças na primeira infância que tinham diagnóstico de transtorno do espectro autista, e eles perceberam que a grande parte dessas crianças tinham um diagnóstico de hipotonia associado, e eles perceberam também que as crianças que tinham hipotonia, elas tiveram o diagnóstico de autismo mais precoce. Então, esse estudo em especial, ele alerta para a hipotonia como um marco, né, importante a ser avaliado. Eles até chamam de red flags, né, de uma bandeira vermelha, algo que deve ser percebido, né, por toda a equipe de saúde, quando você vê um bebê com hipotonia sem uma outra causa, né, aparente, de evoluir para esse diagnóstico diferencial do transtorno do espectro autista. Tamanho esse aparecimento nesses pacientes, né, então a gente percebe isso de uma forma muito importante nesses pacientes, nessa população. E a hipotonia, ela pode interferir muito, né, na aquisição de marcos motores desde a primeira infância. Então, a criança acaba tendo um atraso na aquisição do sentar, do engatinhar, do andar, né, de todas essas posturas que exigem uma maior ativação motora. E a hipotonia também está muito associada a alterações de equilíbrio, alterações proprioceptivas e alterações de força muscular. Então, acaba impactando no dia a dia da criança como um todo, na participação escolar, né, numa educação física, numa atividade esportiva e até mesmo assim na funcionalidade desse paciente como um todo. Então, na verdade, é um alerta aos pais, aos familiares, aos profissionais da saúde e até aos profissionais da escola também, né, os professores, diretamente o professor de educação física que pode estar lidando com essa criança no ambiente escolar, e entender as particularidades dessa hipotonia nos ajuda também, né, a direcionar o tratamento como fisioterapeutas e outros profissionais da área da saúde, né? Exatamente, é extremamente importante e se torna até um auxílio para a gente nesse caminho do diagnóstico, né? Um ponto importante a ser considerado. Sinal de alerta. Exatamente, o sinal de alerta. Rejane, quais são os desafios que as pessoas com transtorno do espectro autista enfrentam em termos de desempenho ocupacional? E como a terapia ocupacional pode atuar nesse desenvolvimento, nessa área específica do desempenho ocupacional? Se a gente pensa no indivíduo, né, que está dentro do espectro, a gente pensa ali na área nas próprias atividades da vida diária, a gente pensa ali na produtividade, escola, trabalho, e pensa no lazer. E como que isso vai impactar o dia a dia desse indivíduo? Nas atividades simples ali, no simples escovar os dentes, no simples preparar uma refeição, tomar um banho, na parte da escola, a participação dele ali em certas atividades escolares, no trabalho, né, quando a gente já pensa ali no adolescente, na adolescência entrando para a vida adulta, o desempenho dele no trabalho, as dificuldades que ele vai ter ali, às vezes em seguir a rotina do trabalho e entender a rotina daquela empresa, e na participação social, no lazer, que eu vejo que é um dos grandes desafios que nós encontramos hoje com esses indivíduos, deixar de ir numa festinha, né, da escola, aniversário de um amigo, ou até mesmo participar de festas em família. E se a gente pensa na terapia ocupacional, para dar esse suporte para este indivíduo é extremamente importante, porque a terapia ocupacional vem fazendo todo esse mapeamento, identificando as dificuldades deste indivíduo e fazendo as adaptações necessárias, seja ali para as atividades da vida diária, seja ali para o trabalho, para a escola e também para esse treino mesmo de habilidade social. Realmente, o papel da terapia ocupacional é importante, né? Porque as pessoas com TEA, as crianças, os adolescentes, os adultos vão enfrentar, lógico, de acordo com a demanda de idade, as suas limitações em atividades, suas restrições à participação social. Isso é muito limitante, né? Então a terapia ocupacional realmente tem um papel importantíssimo nessa parte. Se a gente pensa numa criança na escola, ela não participa de certa atividade, por isso que é muito importante esse olhar, uma investigação, uma avaliação muito bem feita, porque ela pode simplesmente não estar participando daquela atividade por uma questão sensorial, porque ela não quer pegar na massinha, porque está muito barulho, ou pode ser por uma questão
social mesmo, eu não sei como chegar ali e interagir com aquelas pessoas. Então, assim, o terapeuta ocupacional precisa ter um olhar muito cuidadoso e fazer uma avaliação muito bem feita, porque às vezes identifica algo que, na verdade, não é a real causa do problema daquele indivíduo. E a importância, né, do terapeuta ocupacional nesse processo de orientação com os próprios professores e os pais em relação a essa demanda ali no convívio até com as outras crianças também. Isso, eu falo que é extremamente importante esse alinhamento, não é só o terapeuta ocupacional, é toda a equipe, é a família, a gente precisa ir para a escola, eu sempre estou nas escolas dos pacientes, oriento professor, oriento pais, e eu falo assim, é nosso papel orientar todos que convivem ali com esse indivíduo, porque se a gente visa qualidade de vida, se a gente visa independência e autonomia, se a gente não alinhar com todos, acaba que a gente limita este indivíduo. Então, a gente precisa preparar esse indivíduo para a sociedade, a gente precisa preparar ele para voar. Rejane, nós ouvimos falar bastante sobre integração sensorial, né? Como que a abordagem sensorial contribui, por exemplo, para a autorregulação das pessoas que estão dentro do espectro autista? Muito importante a gente destacar isso, se a gente pensa nesses indivíduos que está dentro do espectro, a maioria, a grande parte vai apresentar uma disfunção de integração sensorial e é importante fazer o perfil sensorial deste indivíduo e identificar, porque é notório ver o quanto esses indivíduos que sofrem dessa disfunção, né, do processamento sensorial, sofrem diante a estímulos, porque tem alguns indivíduos que vão perceber demais esses estímulos, outros nem vão perceber. Eu volto a falar ali da participação social. Quantos indivíduos são privados da participação sensorial, da participação social por não conseguir ir num lugar que tem muito barulho ou que tem muita luz, ir no shopping ou até mesmo na escola, ir no cinema, ou aquela criança que está ali na escola, que é taxada como desajeitada, que sai esbarrando em tudo. Aí você pensa em uma criança que tem toda uma disfunção no processamento sensorial, não só a criança, né? Os adultos também, que são taxados aí como desajeitados. E o papel da terapia ocupacional nessa parte de traçar o perfil sensorial deste indivíduo, traçar uma dieta sensorial de acordo, vai contribuir muito para esse desempenho e qualidade de vida do indivíduo. Então é importante se observar alguns sinais, alguns incômodos de criança, um simples incômodo para cortar unha, cabelo, incômodo com barulho. Essas crianças que são hipersensíveis já é um sinal de alerta para buscar ajuda, procurar um terapeuta ocupacional, porque o terapeuta ocupacional vai fazer toda essa avaliação, esse perfil sensorial, prescrever a dieta sensorial, fazer toda essa orientação para a família e, com certeza, proporcionar uma qualidade de vida melhor para esse indivíduo. Com certeza, a família mais orientada, vai ter mais atenção, um cuidado diferenciado, fazer algumas adaptações, alguns ajustes, né? E eu tenho certeza que a terapia ocupacional em si tem um papel importantíssimo, né, nessas situações do dia a dia das crianças, dos adolescentes e até dos adultos mesmo, né, com espectro. Tem um impacto muito grande se a gente pensa nas atividades da vida diária. Quantos desses indivíduos nos sofrem porque tem uma dificuldade de cortar unha, escovar os dentes, tomar um banho? Eu tenho paciente adolescente que não consegue tomar banho. Então, assim, está no processo fazendo esse trabalho. E isso gera um impacto gigantesco na participação social dele. Porque aí tem a questão do cheiro, né? Que as outras pessoas não conseguem ficar próximo dele, porque tem um cheiro forte. Então, olha o impacto que isso tem na vida deste indivíduo. E na verdade, o sofrimento que pode causar também, né? Pela falta de conhecimento, pela falta de orientação a respeito, né? É verdade. Agora pensando no trabalho em conjunto, trabalho em equipe.
como a parceria entre o terapeuta ocupacional, o fisioterapeuta e a família pode fortalecer as intervenções com crianças e adolescentes com TEA? Nossa, você tocou num ponto fundamental. Eu falo que o profissional sozinho, ele pode até conseguir alcançar um objetivo, né? Mas quando ele está ali interligado com os outros profissionais, falo a TO, o físio, a família, é impressionante ver o quanto o desenvolvimento dessa criança acontece de forma mais rápida. É bonito de ver, porque às vezes eu estou trabalhando algo com o meu objetivo ali da terapia ocupacional, mas já estou auxiliando algo que é objetivo da físio e vice-versa. E essa troca entre profissionais é muito importante. E quando a família entende a importância disso também e faz eu falo que juntos as peças se encaixam, né? Não é possível a gente alcançar o sucesso se não tiver a doação de cada um. Então, assim, eu falo que eu sou muito grata pela oportunidade que eu tenho de trabalhar com colegas, né, como você, Tereza, porque é um aprendizado diário. A gente contribui para a criança, para a família e para o nosso próprio crescimento mesmo. É extremamente importante, assim, né, o trabalho multidisciplinar no TEA. Eles são crianças, adolescentes, né, e adultos que têm diversas demandas. Então, cada profissional trabalha na sua área e cada um, né, com a sua expertise, vai somando para aquele desenvolvimento do paciente. Então, muitas vezes, né, na fisioterapia, às vezes o meu paciente chega na sessão, às vezes um pouco desregulado, né, desorganizado, por alguma questão que aconteceu externamente, e muitas vezes a TO me dá estratégias para como que eu posso alcançar aquele paciente naquele primeiro momento, né, e de alguma forma iniciar aquele tratamento de uma forma mais confortável, mais adequada para ele. Então, um outro exemplo também, até outros profissionais, como por exemplo a fonoaudióloga, a psicóloga, né, também contribuem demais. Então, se um paciente faz uso de uma comunicação alternativa, toda a equipe deve contribuir com aquilo, né? Então, quando a gente coloca objetivos terapêuticos e toda a equipe foca, né, em auxiliar aqueles objetivos, com certeza a resposta desse paciente é muito melhor. E a família tem um papel central nisso, né? Até porque ela faz muitas vezes essa junção, né, de todos os terapeutas, mas a família também é quem muitas vezes vai colocar em prática tudo aquilo que foi orientado na terapia. Então, essa junção de uma boa equipe profissional, né, de terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas alinhados, né, junto com uma família participativa, é realmente a receita de sucesso, né, para o tratamento e para o desenvolvimento desse paciente, com certeza, né? Eu quero agradecer imensamente aqui a presença da Tereza e da Rejane, dizer que foi assim muito especial, que vocês com certeza contribuíram e engrandeceram muito esse momento. Obrigada, Francine, pelo convite, por participar do programa. Desejo todo sucesso para vocês. Eu agradeço, Francine, o convite ao CREFITO 19. É um prazer falar um pouco mais sobre esse tema tão importante e reforçar, né, a importância do terapeuta ocupacional, do fisioterapeuta, não só no tratamento, né, do transtorno do espectro autista, mas em todas as áreas que a gente pode atuar de uma forma muito especial, né, trazendo melhores resultados para o nosso paciente. Foi um prazer. E a você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado pela audiência. Essa foi a estreia do programa Profissão em Pauta, uma realização do CREFITO 19. Até a próxima.